Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, agora são exatamente 11 horas e 30 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, 31 graus, abafado, verão, céu meio nublado, patati patatá. Bora para a última semana gorda do ano de 2025, né? Por óbvio, a semana que vem é a próxima, são a semana que vem é Natal e a próxima Réveillon. Semana com dois feriadores cada uma. Sem contar que vai todo mundo, cada um pro seu canto, né? Cidade esvazia e aquele papinho todo. Então a semana é a última semana do ano de bom faturamento, para se aproveitar o máximo que tiver da pista, né? Então é assim, saindo nessa segunda-feira neste pique. Deixa eu parar aqui no meu ponto. Já tocou 40 pila por aeroporto, 1,86 o km, 44 minutos. Tá, vamos dar ali. Não gostei da relação, mas é uma boa viagem. 40 pila pro aeroporto. O aeroporto tem boas corridas normalmente, né? Pelo menos o valor do quilômetro a partir do aeroporto é melhor ou maior do que cheio de poeira o carro, tem que limpar urgente. Mas não vai ser essa semana com certeza. Enfim, lá buscar a Dayana, Daisy, aqui nos condomínios, aquele que o pessoal me deixa esperando sempre, da família Gonçalves Carneiro. E partiu ao aeroporto, né? Primeira viagem do dia, uma Comfort. Eu não tinha ligado o X ainda. Deixa eu falar sobre isso rapidão então. Pela primeira vez em, sei lá, 2, 3 meses, eu acho, um dia inteiro, uma semana na verdade, até por enquanto, pelo menos por enquanto, sem nenhuma promoção, sem nenhuma oportunidade de turbo, né? Sem contar que não recebi também para essa semana a promoção do Comfort, aquela de fazer 80 corridas para 200 pila, 210 na verdade. Apenas uma missão para fazer 90 corridas e ganhar 140 reais, se eu não me engano. Que é aquelas missões que vem ao natural, né? No meu caso, pelo menos, normalmente eu faço esse número de corridas ou mais. Então eu não preciso baixar a cabeça e ficar pensando que tem que focar e fazer uma viagem curta só para somar. Não existe isso neste caso, né? Minha leitura, né? Eu prefiro assim, trabalhar assim, sem essas promoções enganosas na sua grande maioria. Por exemplo, o turbo, quando existe, ele tira diretamente aquele valor da tarifa dinâmica, né? E às vezes o cara que... Eu já fiz muito isso, hoje atualmente não dou nem mais bola para essas promoções de turbo, mas durante muito tempo eu só ficava naquelas regiõezinhas delimitadas no mapa para pegar mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, sei lá, dependendo da promoção. E às vezes o cara perde a oportunidade, né? Deixa de fazer uma coisa que é mais interessante só para ficar dentro daquela região. Coisa que não me pega mais. Minha leitura então, sem essa promoção de turbo, eu acredito que a dinâmica essa semana vai ser maior, deve estourar mais, e por óbvio, né, até porque a última semana o pessoal vai todo mundo para shopping comprar, festa de final de ano, aquela coisa toda, se reunir, se organizar para sair de férias, para sair de recesso, para viajar. Enfim, é a semana que vai todo mundo colocar. Então a demanda será alta, com certeza, sem dúvida alguma, e eu imagino que a dinâmica, se o estagiário colaborar, também seja, né? Então eu prefiro assim, trabalhar assim, sem essas promoções enganosas. Por exemplo, sem a promoção do Comfort, o que vai me deixar solto para fazer X quando eu quiser, se por acaso o Comfort não tocar, sem me preocupar que talvez eu deixe de faturar 200 reais, por exemplo, coisa que acabou com o meu psicológico a semana passada. Teve 2 dias ali que o Comfort praticamente não tocou, e aquilo ali me deixou muito puto, muito irritado, porque eu estava vendo que o negócio estava sendo manipulado, né? Justamente para te forçar a ficar mais tempo, aquela coisa toda. Mas enfim, então trabalhando assim, eu trabalho, fala por mim, eu trabalho mais solto, estou aproveitando mais as oportunidades, né, mais as regiões que eu julgo melhores, aquela coisa toda. Então é isso, bora derreter então, aproveitar essa última semana gorda, pra cima deles e ferro nelas, vai Moisés!
Azul, sabe qual é? Agora no final. É aqui, ó. Feito então, uma boa viagem pra ti, uma excelente semana, Igualmente, um Feliz Natal. Feliz Natal, tudo de bom, um bom final de ano pra ti. Tchau, tchau. Só pra mostrar pra vocês o mapa, como é que tá 4, né? Olha como é que tá o mapa. Consegue ver aí? Não, né? Consegue. 40 pila entrou. E eu tô aonde? Olha só. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Que loucura, hein? Mas enfim, melhor aqui do que assado, melhor assim do que assado. Eu vou ligar o X, vão descer lá. Sair quanto antes. Deixa eu comentar com vocês. Eu não ia falar sobre isso, é uma coisa pessoal minha, enfim. Mas eu sonhei essa noite que eu recebi uma viagem no aplicativo de R$577 e para 550 quilômetros. E eu aceitei, pensei, tipo, eu vou aceitar só pelo conteúdo. Pá, aceitei assim, puf. No sonho, no caso, né? E daí quando eu ia olhar ali pra onde era, eu tava sem o gigo ligado. Olha os detalhes do sonho, com requinte de crueldade. Só que foi uma chamada que eu tava em espera. E eu recebi a chamada e eu não sabia pra onde eu ia. E eu pensei, onde será que vou agora? Agora vai ser massa, não sei o que. Eu vou pegar uma viagem de R$577 e eu não sei pra onde é. E daí o cara cancelou. E eu não fiquei sabendo, daí eu acordei. Tá, Daniel, chega, para de sonhar com o aplicativo, vamos trabalhar. Foi agora de manhã, antes de acordar. Foi tipo uma das últimas coisas que eu sonhei, enfim. Agora vamos se posicionar aqui, eu tenho ainda 7 minutos para ficar aqui dentro. Olha, eu tô com 30 pila para Curvelo, melhor é possível. Dali, sem sair de Porto Alegre, é isso aí. 1.534 viagens tem passageiro, 30 pila no Comfort, ali para Curvelo, no bairro Petrópolis. Aceitei. João Henrique. É para estar aqui na área do Uber. Vamos virar já a câmera. O pin dele já apareceu no mapa para mim. Beleza, vou pro meio do Petrópolis, no meio da dinâmica lá. Melhor impossível. Que bate-volta sensacional esse, né? Que bate-volta sensacional. Tá lá o João. Acho que é ele mesmo ali, ó. Vocês não estão vendo, né? É João? João Henrique? Isso. Abriu o porta-malas pra ti, amigo. Feito. Vamos lá, vamos dar ali. Tá por aqui? Aqui, ó, esse prédio da esquina aí, azul, ó. Obrigada. Feito, moça, uma boa tarde aí, uma ótima semana, bom final de ano. Trabalho. Tchau, tchau. Já emendei a terceira. No próprio prédio que eu deixei o rapaz lá na Curvelo. E trouxe aqui para Cis Brasil, do lado do Obereci. Agora eu vou dar volta na quadra. R$93 em 3 corridas, 1h15. Que delícia, né? Que belo start, que belo start. Eu só não poderia ficar off como estou agora, nesse momento, para aproveitar esse túnel, essa onda, né? Vê como é que tá o mapa. Nem vi o mapa agora. Tá todo roxo, mas agora o número tá baixo, 2h25. Enfim, larguei o rapaz lá e no mesmo prédio peguei a moça que já estava parada na portaria me esperando. Assim funciona perfeitamente, assim é para isso que eu vivo, tá ligado? Trouxe aqui para Cis Brasil do lado do Ubereci. Agora vou dar a volta na quadra porque eu preciso abastecer, porque eu tô com alerta de pane seco desde a ida pro aeroporto, né? Saí de casa, dizia 147 km de autonomia e do nada desapareceu, acendeu a luz, ficou zerado ali, enfim, assim eu não... Tem 2 pauzinhos ali? Tem. Dá pra rodar com esses 2 pauzinhos 100 km? Dá. Mas eu não gosto de trabalhar assim, não me sinto seguro, é tudo eletrônico, né? Vai que algum botãozinho ali não esteja funcionando direito, ele esteja me enganando. Então deixa eu garantir a minha gasolina. Eu vou aqui no posto Ipiranga que tem do lado do Ubereci. Ali eu tenho abastece aí, desconto de 10%, que faz tempo que eu não uso, por sinal. E depois vou ligar o aplicativo e dá ali no meio, 15 para 1 da tarde. Um detalhe que eu queria contar também nesse take, acabou passando batido.
O trânsito é uma delícia. Carlos Gomes, eu fui e voltei nela quase sem sentir, sabe? Fui quando eu fui para o aeroporto, voltei quando eu voltei para Curvelo, quase sem sentir. Muito por conta da ausência das escolas, né? A maioria das escolas já finalizaram, quem ainda está de aula tem a recuperação, é a minoria, penso eu, né? E, enfim, o trânsito tá uma delícia. Cheguei aqui, o posto vazio, todos eles, os 4, me esperando de braços cruzados, pronto para abastecer o Moisés. A moça entrou no carro, a primeira coisa que ela pediu, carregador. Peguei ela em casa pra trazer aqui pro fórum. Eu pensei, quase que mexi com ela, né? Saindo de casa sem bateria. Não se organizamos, né? Não se organizamos. Eu disse, olha moça, se tu tiver o cabo é só colocar aqui na entradinha USB e tal. Falei pra ela, né? Tem uma entrada aqui atrás. E dela veio com o cabo com USB-C dos dois lados, né? Que é o cabo atual aí, que os telefones vêm e tal. Só que nos carros eu não sabia. Tipo, eu até comentei com ela, né? Pelo menos todos que eu vi, que eu tive até hoje, a entrada é o USBzão grandão aquele, né? Aí tu tem que ter um, que nem o meu aqui, ó. O meu ele tem um lado C, que é o pequenininho, e o outro lado é o antigo, que é o que vai colado no carro. Esse é o cabo que eu uso. Bah, eu poderia ter emprestado pra ela, inclusive, agora que eu me dei conta. Eu tenho um cabo reserva aqui. Ah, que foi mal aí, desculpa Priscila. Agora que eu me liguei nisso. Daí eu falei pra ela, só tu tem o cabo, é só colocar aqui. Ah, tá, beleza. Daí foi colocar, e moço, não entra. Isso é como não entra, é USB? Eu falei pra ela, sim, é USB. Daí eu fui ver, é os cabos novos, que é o USB-C dos dois lados, né? Eu disse, pá, nos carros só tem essa entrada grande, falei pra ela, né? Bem ignorante, depois eu pensei, pá, não são pouquinhos. As SUV deve ter tudo automático, de repente até magnético, né? Tu coloca ali pro magnético e já carrega. Deve ter, se não tem, fica a dica aí pros guri, os responsáveis pelas SUV. E ela assim, tocou, demorou, mas tocou, 9 pila, pegar no praia e levar pra aqui pro CAF. Essas viagens dessa hora, é bem isso mesmo. Tô aqui na Celeste Gobato, bem na região administrativa de Porto Alegre, entre o Fórum Civil e o Criminal onde eu trouxe a moça. Daí tá, ela disse, ah, mas no meu carro tem. Eu disse, ah, desculpa, que o meu é antigo, falei pra ela. Ela ficou quietinha, tá, beleza, entendeu, tá tudo certo. E vamos combinar, né, o problema é dela que saiu de casa sem bateria, vamos combinar, tio. Vamos combinar, cada um com seus problemas. Tá, tudo bem. Ela ficou quietinha ali, daí eu pensei, pá, peguei ela na Jari, sabe, depois que eu abasteci, peguei ela lá na Jari. Ah, vou fazer um take agora acelerado e tal, pela Plínio, pela Guete e tal, Ipiranga, pra mostrar que o trânsito tá vazio e de fato tá de boas, né? Que eu tinha acabado de comentar a respeito. Daí quando eu pensei em ligar a GoPro, a Cleide, quando eu pensei em ligar a Cleide, ela tava, eu olhei no retrovisor, ela tava com os dois olhos arregalados pra cima dela e do trânsito, assim, toda desconfiada, vindo o tempo inteiro olhando assim, sabe? Daí eu olhava pra câmera, daí eu disse, não vou ligar essa câmera. Se eu ligar essa câmera vai dar conversa, vai dar resenha, sabe? Ela vai querer saber do que se trata, não sei o que, não tô afim. E eu vi que ela tava toda preocupada também. Eu acho que deve ser advogada. Levei pro Fórum Criminal, no caso, deve estar vindo pra alguma audiência, alguma coisa assim. E sem carro, né? Porque se a SUV dela tem a entradinha USB-C e ela tá andando de Uber, sem bateria, é porque o carro dela deve estar para revisão ou qualquer coisa que o valha. Enfim, o Mi15 segue o jogo, pegar a Daiane agora aqui no Shopping Praia de Belas, levar ali pro CAF, provavelmente, até vou deixar a câmera ligada, deve ser pelo menos 2 pessoas. Mas eu chuto que são 4, né? Eu chuto que são 4 passageiros, 4 colegas que vieram almoçar no shopping e estão voltando pra firma agora. Deixar aqui, vou virar pra frente. E lá na saída do Mamambia, vamos ver quantos vão embarcar. Ó, por enquanto ninguém se acusou. E aqui eu tenho um ranço com essa parada aqui, ó. O pessoal faz plantão aqui. Eles param aqui como se não houvesse amanhã para esperar a chamada, muitas vezes. E é só uma mesmo. É Daiane? Pode embarcar aqui mesmo, ó.
Só uma. Feito, Júlia. Uma boa tarde pra ti, uma ótima semana. Valeu, tchau, tchau. Bom final de ano. Vazia, PUC. Não tem mais ninguém aqui. E o mapa continua roxo. 2h20 da tarde. Ah, eu vou ali no Inca, moça. Não vou ligar X. Por sinal, eu acabei de finalizar a primeira X do dia, 8ª corrida. Eu parei lá no centro, lá no posto, um dos postos da Farrapos, que eu precisava ir no banheiro. E daí não tocou pra... Até tocou uma corridinha que eu ia fazer, mas com certeza eu devia ter errado. Para o leitor. Tanto que o passageiro cancelou em seguida a chamada. Dizia pegar na Pinto Bandeira para levar para Voluntários da Pátria, que era menos de uma quadra a corrida. E Voluntários da Pátria ali perto da Pinto Bandeira, 261, se não me engano o número. E talvez seja até inclusive o trecho que é proibido passar de carro, né? Então, enfim, a pessoa deve ter errado. Foi a única viagem que tocou ali, coisa de 10 minutos que eu fiquei parado lá. Liguei X e tocou essa corrida aqui pro prédio 40, que eu trouxe lá do Shopping Total. Veio de boas, o trânsito, como eu já falei hoje, tá uma maravilha. Tá movimentado por dia de semana, mas não tem nenhuma tranqueira, pelo menos até agora. Então tá dando pra se locomover rápido de alguma maneira, né? Sem maiores problemas. Enfim, eu ia no Inca, mas acho que o melhor é eu ir nesse posto que tem aqui pra esquerda, universitário. Se bem que pode tocar. Vamos ali no universitário mesmo. O posto BR que tem ali do lado da Localiza. E daí vamos almoçar por ali e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Não vamos não almoçar. Eu coloquei no Hospital da PUC, no Inser, para levar lá pra Ipanema. 34,88, 35 pilinhas no Comfort para 32 minutos de viagem. Luísa, agora eu gostei, agora tu veio. Aí de lá eu paro numa sombra, não precisa nem procurar posto daí. Procuro uma sombra lá em Ipanema e dou-lhe no meio. Feito aqui, trouxe no 7º céu a moça. Na verdade não era Ipanema, mas o aplicativo do estagiário não sabe disso. Agora vamos sair daqui, porque só tem casarão aqui. Até tem, pode ser que tenha alguém que chame aqui dentro, mas vamos se movimentar em direção ao Tapete ali, parar ali para Padre Real, Zando de Moura, enfim, aqui na região que eu tenho mais chance de pegar a corrida. Deixa eu só acertar aqui que o suporte está caindo. Tá caindo que nem o Inter, mas não caiu. Aí, ó, feito. Tá preso agora não cai mais. Enfim, isso aqui é um loteamento bem antigo, de ricos, na beira do Rio Guaíba, em cima desse morro. Chama 7º Céu. As ruazinhas são todas assim enviesadas. Tem apenas, não dá pra dizer que é uma entrada, mas é uma entrada e uma saída, dois acessos na verdade. Um pelo final da Liberal, pelo começo dela, na verdade, e o outro ali pela Venceslau Escobar. Eu vou sair pela Liberal, que é aqui seguindo à direita. Eu já caio dentro do bairro da Tristeza, em vez de ir em direção a Venceslau Escobar, se bem que talvez ali eu tivesse mais chance. Mas enfim, vou com vocês ali até a vilinha que tem na Liberal com a Nossa Senhora de Lourdes. E daí ali eu finalizo esse take. Essa aqui já é a Rua Liberal, que vai até o Zafra da Cavalhada, com algumas interrupções, é verdade, ela não é contínua, mas ela começa aqui e termina lá na Cavalhada, ao lado do Zafari. Enfim, eu já passei pelo cemitério, por aqui tem um cemitério também, que eu acho que eu já passei, esqueci de mostrar.
E aqui, né, no final, nesse trechinho aqui, ó, vai ter uma vila. A Liberal ela é interrompida. Nesse trecho tem um buraco no morro, literalmente. E aí tem uma vila, tem um nome, que eu não sei qual é, mas ela existe um nome. E a Liberal continua, a Rua Liberal continua dali do outro lado do barranco. Enfim, dito isso, deixa eu finalizar esse take por aqui. Deixa eu mostrar essa igrejinha maravilhosa. Não sei se eu vou conseguir mostrar com a GoPro aqui nesse suporte. Não sei se dá pra ver. Essa igrejinha aqui do alto do morro, que eu não sei o nome também. Eu descobri muito por acaso um dia, parado aqui do lado, depois que eu larguei o passageiro, eu olhei pro lado, tinha essa igreja maravilhosa. Não sei que igreja é essa. Igreja, tá vendo no Waze aqui, Igreja Sagrado Coração de Jesus. Eu imagino a vista que não deve ter dali, ter dali. Tá, finalizando por aqui, 5 para as 3 da tarde. Espertinha. Tentando dar aplique no motorista. Aqui não, queridinha. Sou macaco velho. Só um desabafo. Véia abusada. Sabe uma véia abusada? Pensa numa véia abusada. Marca de um lado da avenida pra pagar mais barato. Ai, por acaso tu vai retornar? Quando eu cheguei aqui, ela queria que eu retornasse pra deixar ela na calçada de onde ela tem que ir de verdade. O começo da conversa era: ai, pra ajudar o motorista eu marco nesse lado porque é mais fácil, é mais rápido e tu não precisa dar a volta. Ok, beleza, muito obrigado, dona Sandra. Daí chega aqui, ela quer que eu dê a volta. Né? Entenderam a esperteza dela? Recebi uma, eu não sei o que eu faço agora. Eu acho que eu vou ali em casa. Eu tô só com Comfort em direção aqui, ó. Tô na Diário de Notícias em direção à Barra Shopping Sul. Olha como é que tá o tempo. O tempo tá se armando, um temporal valendo. E eu acabei de receber uma notificação que eu nunca recebi, primeira vez. Eu já recebi via SMS da Defesa Civil, com a notificaçãozinha bonitinha, vem ali, daí tu abre a negocinho do SMS, daí tu lê lá a mensagem: ah, não sei que, vento com chuva forte, não sei que. Isso eu já recebo já faz muito tempo. Agora eu recebi uma que veio assim, em primeiro plano, por cima de tudo, e no meio da viagem apareceu assim: alerta severo para tempestade, 90 km por hora. Daí eu lembrei que eu tô com a casa toda aberta, porque eu saí hoje, eu vi a previsão era de chuva de até 2,5 milímetros e ventos até 30 por hora. Isso aí é vento fraco e chuva pouca, né? Ou seja, deixei a casa toda aberta. Só que realmente o rio tá uma coisa horrorosa. E parece que vai vir aquelas chuvas eu me lembro, eu lembro do dia que eu afoguei o Gaspar. Era bem assim, uma coisa que veio assim, só que era de noite, né? Enfim, eu fiquei puto da cara com essa velha, na verdade. Eu tô falando pra esquecer 15 pila lá pra Vila Nova, vamos dar ali. Ah, beleza, lá pertinho, vai me deixar pifado. Depois eu vou lá no Carrefour fechar a janela. E se passe realmente o negócio for forte, já me abrigo por lá e espero passar, né? Não tô dizendo que eu vou parar de trabalhar por hora, não vou. Mas eu quero pelo menos fechar as minhas janelas lá pra não ter nenhum problema dentro de casa, né? A véia fez de conta que queria me ajudar pra no final ela chegar e pedir pra fazer o retorno. Ali na Diário de Notícias, ela tinha aqui num daqueles prédios do lado do posto, eu trouxe ela lá da Otto. E daí ela veio com o papinho: não, porque eu marco na Pets pra facilitar a vida de vocês. Primeiro que ela me deixou esperando na Otto, quase 2 minutos, eu quase cancelei. Daí veio com a desculpa, porque ela tava dentro de uma lojinha, veio com a desculpa: ai, o meu celular se apagou. Só porque o seu celular se apagou, a senhora tem que ficar dentro da loja? Não pode ir pra rua esperar o motorista na Otto? Né? Pra quem conhece a Otto sabe que não dá pra ficar parado ali esperando. É movimentado o negócio. Tá, começou assim. Vamos pra Pets, senhora? Isso, na verdade eu não vou na Pets, eu vou nos prédios ali que eu tô indo trabalhar, mas eu coloco ali pra facilitar a vida de vocês. Tá, show de bola, obrigado. Depois ali já largo em direção ao shopping. Fiquei pensando na minha cabeça, né? Daí quando eu cheguei na sinaleira ali pra acessar a Diário de Notícias: ai, por acaso tu vai retornar? Eu disse: não vou retornar.
Nem sei, não tinha nem corrida ainda. Ah, porque se tu fosse retornar, eu ficava do outro lado. Aqui, ó! Véia safada. Quer enganar quem com esses papinhos de coxar macaco? Ah, não, só um pouquinho, tio. A mim, esse tipo de passageiro não pega. 13h28 da tarde. Te cuida, diz ela. Eu disse, com certeza, vou tentar chegar em casa agora, falei pra ela. O vento chegou com tudo. Tem árvores caídas na cavalhada, caixas de papelão voando, folhas, fios em curto, circuito em frente ao Zafre, sinaleiras desligadas. E não se passou nem 10 minutos da última vez que eu falei com vocês. A chuva tá chegando devagar, pelo menos por enquanto, mas o vento já chegou. Agora eu quero ver, eu vim aqui pro Village Center, por mim tem aqui na cavalhada, eu quero ver se consigo chegar em casa tranquilamente, né? Chegar, vou chegar com certeza, mas espero que não tenha nenhuma árvore atravessada, que não caia nenhum raio no meio do caminho, que não acabe a energia para poder ligar o controle, o portão. Enfim, vamos junto ali. Já tá tudo revirado, não sei se você consegue perceber. Ventania, já tá tudo revirado, lixo, folhas. Aqui à esquerda tem uma revenda de carro que a grade caiu. Eu vi um outdoor ali mais na cavalhada ali mais próximo da Otto. Um outdoor desses grandão que estavam balançando. Enfim, eu confesso que isso aqui me pegou completamente desprevenido, porque foi muito rápido, foi de uma hora para outra literalmente. Eu recebi a mensagem, falei com vocês, 15 minutos depois a cidade já tá assim, pelo menos aqui na zona sul de Porto Alegre, né? Eu vou pela Salomone porque se eu for pela Vedana eu corro o risco de não conseguir acessar Vicente Monteja pelo tráfego, né? Porque tá todo mundo voltando para casa, eu imagino, né? Eu vi que tem um movimento também grande lá na Otto, em direção a Vicente Monteja, quando eu passei por ali. Ó, lá no outro lado, lá não consigo mostrar daqui. Essa revenda que eu falei, estão levantando a placa que caiu já. Uma placa de Gravina Veículos, é o nome da loja. A placa caiu em cima da calçada. Vou pegar a Salomone e ver se a gente tem um trânsito tranquilo. Parece que tá de boas aqui. As árvores bem balançadas, ó. Bom, eu não sei se vai ser isso aqui, se eu vou finalizar agora, se eu vou parar de trabalhar agora. Não é minha ideia é só esperar isso aqui passar. Também não sei quanto tempo vai demorar, não sei se eu vou ter luz em casa para sair depois, se for o caso. Sei lá, talvez esse seja o último take. Ou seguimos em frente logo em seguida, quando a situação normalizar, né? Hoje é segunda-feira de dezembro, a última, é a penúltima antes do Natal, né? Mas é da última semana gorda, no caso. Então é um dia que tem que ser aproveitado. E confesso pra vocês, até agora são 15 para as 4. Pra mim tá bom, já fiz 230, se não me engano. Deixa eu ver aqui enquanto falo. 227 pila em 11 viagens. O ticket tá bom e o resultado por hora também. Ó, aí na frente já tem bastante árvores caídas, ó. Em frente ao Barra Garden aqui, ó, os eucalipto, tem uns galhos em cima dos fios ali, tem que esperar o bus, não vou dar no meio do bus. Bem aqui na frente tem os galhos. Sair rápido daqui, né, porque eu tô correndo o risco de cair em cima do Moisés. O Moisés não gosta de árvore caindo pela cabeça. Que loucura, tio. Muito rápido isso. Eu tô com a impressão que tá diminuindo já o vento. Talvez o pior já tenha passado por aqui. Só a impressão, né? Na verdade só quero chegar em casa, fechar minhas janelas, espero que não tenha derrubado nada lá dentro de casa. Mas não tem nada de muito valor. Como não tá chovendo, não vai molhar nada. Então é só de repente algum quadro, alguma coisa assim que possa ter caído. Fora isso, eu acho que não tem nada demais. Luz parece que aqui tem, ó. Aqui na São João da Vicente Monteja com a Salomone tá funcionando. O Hoffman tá normal, parece que não faltou luz, pelo menos por enquanto. Vou pegar aqui direito a Vicente Monteja agora e tô quase chegando no Cafofo. Mais uns 5 minutinhos no máximo eu tô ali. Espero que em segurança. A bem que seu Adão pode ter se antecipado e ter fechado a janela pra mim, né? Mas eu vou pra casa igual nesse momento, eu não vou trabalhar assim desse jeito. Tá perigoso.
que cai uma árvore em cima do Moisés, eu furo um pneu numa situação como essa e depois fica empenhado no meio da chuva, né? Não precisa. Não precisa disso, né, Moisés? Ó, começando a chover agora um pouco mais forte. Por que não abre esse sinal? Foi, abriu, vamos? Eu não tô vendo, mas eu já vi que abriu. Abriu de pedestre lá. Vamos rápido. Estamos quase chegando. Pelo menos agora tá vindo a chuva. Pelo menos não. Agora tá vindo a chuva. Ó um galho aqui, ó. O caminhão quase deu no meio. E quase caiu em cima de mim também. Olha o fluxo que eu tava falando, ó, a favor do bairro. Se eu pego a Verdana ali, ó, dificilmente eu consigo acessar esse horário, ainda mais com o desespero que as pessoas estão. A Verdana ia ser mais curta, mas talvez vai ter mais dificuldade para chegar. João Verdana, estrada João Verdana, para quem não pegou referência, que é outra estrada, outra rua, na verdade, que dá acesso ali ao Cafofo. Fazer entrega agora, meu bruxo. Isso que é amor à camiseta, né? Bom, estamos aqui tendo que entregar, não vamos voltar com os pacotes, né? Ah, não, é uma garagem isso aqui. Parece que é uma garagem de uma empresa de persianas. De repente ele vai estar vindo, talvez fazer uma entrega ou uma coleta, sei lá. A chuva começou a apertar agora. Eu já não consigo mais ter certeza se tem luz. Esses postos aqui estão desligados, mas eu não sei se eles não funcionam só da noite, né? Ó, tem uma luz nesse condomínio aqui na frente, então de repente tem luz ainda. É, vamos chegar com emoção, ó. Ó, no fim a Vicente Montejo tá vazia nesse trecho aqui, ó. Poderia ter vindo pela Verdana, assim, com certeza, ó. O acesso tá de boas, sem problema. Ó, ali tem luz no vizinho da esquina ali, então eu vou conseguir chegar dentro de casa com o carro. Isso é o mais importante também, porque se não tiver luz eu não abro o portão, né? O seu Adão não deve ter liberado o acesso manual, a não ser que ele já tenha feito isso. Mas enfim, vamos ver quando ele chegar ali. Ó, uma árvore caída. Cheguei primeiro, a preferência de quem sobe. Pelo menos foi o que o passageiro me falou outro dia. Quando tá numa lomba, ele chega num ponto que um tem que reduzir. Quem reduz é quem tá descendo. E faz sentido, né? É mais fácil frear na descida do que tu ter que parar na subida. Os vizinhos estão tudo com luz aqui, então eu acho que luz não será o problema. E sabe uma coisa, ó? Parece que já baixou a velocidade, já diminuiu. Ó, eu acho que foi um curto. Não sei se vocês escutaram um guisado. Sei lá como é que chama esse barulho. Um chiado bem forte, bem na hora que eu acessei aqui meu beco. E não tô vendo luz na casa dos vizinhos, mas também não tô vendo nenhuma porta aberta. E agora, tio? Cadê meu controle? Tem luz, esse aqui já vi que tem luz. Beleza. Tá, o portão tá abrindo, show de bola. Então eu já vou conseguir entrar em casa. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu cheguei em casa de boas aqui, ó. Parece que tá diminuindo a velocidade do vento. O Bill também recolheu, pelo jeito o carro dele tá ali. E eu vou esperar um pouquinho aqui e vamos ver o que acontece. Eu pretendo voltar no máximo em 1 hora, a partir das 5 da tarde talvez. Agora são 10 para as 4. Mas, caso contrário, se eu achar que não vale a pena arriscar, ficamos por aqui no vídeo de hoje, ok? Por enquanto tudo certo por aqui, nada resolvido. Vamos de novo então, né? Parou de chover, graças a Deus. O vento daquela hora que eu cheguei em casa só diminuiu e agora parou também. Graças a Deus. Melhor assim do que assado. Fechei minha janela, tomei meu café, assisti o último vídeo e já encomendei o adesivo de verão aqui do canal Diário de um Uber. Tudo isso em 1 hora. Agora são 5 para as 4 da tarde, para 5 da tarde. Eu acho que era 5 para as 4 quando eu cheguei aqui, ou próximo disso. Eu não vou rever o take para confirmar. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Parabéns. Eu preciso dar os parabéns para vocês que acompanham esses vídeos aqui.
como eu falo, né? Eu tava vendo ali agora o meu vídeo que eu gravei ontem. Eu não parei de falar um segundo. Até a hora que eu desisti de ver. Vamos trabalhar, chega. Eu sou ansioso e gosto de sou faladeiro, né? Uma vez eu vi uma piadinha: jacaré não entra no céu porque tem boca grande, né? Mas foda-se a boca grande, deixa eu mostrar pra vocês a versão, né? O aplicativo no celular do novo adesivo, ó, a tela cheia pra tu ver, ó, se divertir, ó. O novo adesivo de verão. Cara, eu confesso que eu adorei. Tem que tirar o chapéu pra esses caras do ChatGPT, sabe? Puta que pariu. Às vezes parece que eles conseguem tirar o que a gente tá pensando. Olha aí, ó. Na verdade eu queria o chapéu de palha, eu queria um modelo mais rústico, né? Mais de pescador e tal. E essa prancha não precisava ser dessa cor aí, ó. Mas tá sensacional. Tá sensacional. Só que no ChatGPT tu tem que ter, eu tenho muito mais sorte que juízo. Por exemplo, acho que todos os adesivos que eu fiz até agora surgiram na primeira interação. Todas as vezes que eu tentei fazer alguma alteração a partir da primeira sugestão do aplicativo do ChatGPT, daí foi por lá água abaixo. Tanto que ontem eu comentei com vocês, né? Eu fiquei lá na Jardim Itu, eu tava parado lá esperando, que nem agora. Eu tô com o Comfort ligado, direcionado para a Cidade Baixa, esperando que toque alguma coisa. Não tá a fim de movimentar vazio, mas já vou, que daqui a pouco o movimento tá lá, né? Não tá, aliás, já vamos indo enquanto eu falo. E como eu falo, né? Ontem eu fiz lá um boneco, eu tentei fazer essa versão de novo lá, só que daí eu pedi uma alteração, ele se perdeu. E a primeira versão que ele fez, no caso a primeira versão que ele fez o boneco muito escuro, com a pele muito, muito bronzeada. Eu pedi que fosse tom de praia, né? Ele já imaginou um cara bronzeado e tal, que descaracteriza, não que... Enfim, daí eu tentei fazer a alteração, não consegui, simplesmente não consegui, porque depois disso o ChatGPT se perde, não? Ele altera coisa que não precisa, então eu tenho que ter muito mais sorte que o juiz. E agora quando eu parei ali, comecei a ver, e daí eu vi o take que eu falava do adesivo, disse, vamos finalizar a ideia de ontem, né? Que eu comecei ontem a ideia com o aplicativo, daí deu 5 interações, se eu não me engano. Ele disse que eu tinha que esperar 24 horas, que estourou hoje, exatamente hoje, pra tentar de novo. Daí eu peguei e chamei o ChatGPT aqui: ô fulano, estagiário de merda. É assim que eu chamo ele. Ô estagiário de merda, me faz uma versão assim dessa imagem, que é a anterior, no caso do Papai Noel, né? E daí, pá, de cara, foi uma alteração. Eu só pedi depois para ele salvar no formato que eu tenho que mandar pra gráfica, e já mandei pra gráfica, pra ficar pronto até o Natal. Então a minha ideia é entregar depois do Natal, né? Porque eu ainda tenho os adesivos de Natal, tenho bastante, por sinal, ainda. Eu já falei que eles floparam, estão aqui. Mas tá tudo certo. Isso aqui, se sobrar, fica pro ano que vem. Ou eu vou entregando junto com as próximas versões e tal. E não, eu não pretendo fazer por estação ou para cada evento. Não pretendo fazer o da Páscoa. Por que não da Páscoa? Podia fazer ele de coelhinho da Páscoa, né? O que tu acha? Vicente Monteja Prazenha, vamos dar ali. Agora tu veio, merda. Não pretendo fazer várias versões. Eu só fiz uma alteração porque o primeiro que eu fiz não tinha o boneco. Depois eu pensei, putz, perdi a oportunidade de colocar o boneco. Daí eu fiz com o boneco, né? Que foi a segunda versão do adesivo. E daí foi um sucesso. E daí eu pensei, podia aproveitar esse hype. 1503, bem aqui, ó, bem depois do posto, e fazer o do Natal, né? Daí já me falaram, não, mas daí tem que fazer o da praia. Eu disse, tá, beleza, vamos fazer o da praia. Já me falaram, vamos fazer o da Páscoa. Natal chega, senão vai ter muita versão. Talvez eu faça só o do inverno, mas isso é um assunto pro Daniel do ano que vem. Parou. Tocou uma corrida pro Beco do Jesuíno. Você sabe onde fica o Beco do Jesuíno? Eu fui lá 2 vezes. Uma eu não lembro, mas a primeira foi no dia que eu fiz meu primeiro recorde, que eu comentei esses dias, no dia 10 de novembro de 2022. Na verdade, 2022? Não, 10 de novembro de 2017. Naquele dia eu também, quando eu fui falar sobre isso, eu também errei o ano. 10 de novembro de 2017, no ano que eu comecei, dia de show do Coldplay aqui em Porto Alegre, que eu bati o meu primeiro recorde. A primeira vez que eu fiz acima de R$800, pelo menos. Eu peguei uma viagem, acho que foi uma das últimas, se eu não me engano foi a última viagem. Eu peguei, era quase 5 da manhã,
lá no Sarandi e levei pro Beco do Jesuíno de Cabify. Foi a última viagem do dia. Acho que deu uns R$90 a corrida, se não me engano. O Beco do Jesuíno é lá, como diria minha tia Lígia, no bairro, sei lá, Lamy ou Belém Novo. Fica entre o Lamy e o Belém Novo. Boa Vista do Sul, esse é o nome do bairro lá. Pertinho do Beco da Vitória e tal, enfim, naquela região lá. Que é um beco que sai, uma rua que sai da estrada do Lamy e, se não me engano, ela termina lá na Edgar. Depois ela troca de nome e tal, entra ali pelo meio do bairro do Lajeado. Eu já passei por ela algumas vezes e levei 2 vezes. Essa vez e uma outra vez que eu não lembro. Tocou agora há pouco aqui na Érico, depois que eu deixei o pessoal. O casal que veio buscar o carro na oficina ali na IESA. E tocou essa e nada mais, 65 pila. E não deu nem tempo de eu recusar, porque quando eu fui recusar, eu não ia pra lá agora, né? Não sei se é óbvio falar isso, mas eu não iria pra lá agora. Quando eu pensei em recusar, desapareceu da tela. Pô, não tocou mais nada. Ah, agora tocou, ó. Ah, mas lá em cima do Teresópolis eu não vou. Buscar 6 minutos pra levar pra Fernando Osório, lá em cima do morro. Tá, vamos ligar X e direcionar Pedro Ivo. E vamos tentar, como nos velhos tempos. Ó, mais 15 na rodoviária. Primeiro deixa eu tentar ver se consigo direcionar Pedro Ivo, ver se vai. Essa hora normalmente eu disse que não dá. Eu disse que não deu. Tentar de novo, disse que não deu. Tentar de novo, disse que não deu. Daí o que o cara faz? O cara deixa só nas entregas, direciona rapidinho antes que toque essa merda, que sempre toca as entregas, é impressionante. Já tocou, pacote 862. Ah, nas entregas não vai dar também? Então deixa eu tentar de outro jeito. Se eu ligar Envios, eu tenho que ligar X. Se eu ligar Pet, tem que ligar X. Se ligar X, não vai dar também. Ó, pacote tocando. Tá, vou aceitar. Depois que eu aceitar a primeira corrida, no Comfort eu ligo X e direciono Pedro Ivo para tentar ficar na volta. Porque o mapa tá todo roxo. Tá mais 15 na rodoviária, mais 11 ali no Praia de Belas. Eu tô aqui na Érico, tô bem posicionado. Próximo do Ministério Público, por exemplo, do Fórum. Já era para ter tocado. Lime Silva, Hospital Ernesto Dornelles, 0 hora. E só tocou 2 corridas, uma para Beco do Jesuíno e outra para Fernando Osório. Cheguei no travesseiro. Ah, se eu soubesse eu teria ficado em casa. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Se eu soubesse eu teria ficado em casa. Mas nunca. Como é que eu vou saber se eu não sair pra rua pra passar raiva? Como é que eu vou saber? Pelo menos o trânsito tá bom, já falei isso hoje, né? O trânsito tá leve, tá fluindo, graças a Deus. Só que o preço, ó, como diria o professor Raimundo, desse tamanho. Só desaforinho. Consegui direcionar depois que eu peguei uma corrida lá, fiz aquele esquema de ficar off e direcionar, depois tirar o off. Fiz a corrida porque era curtinha ali na Cidade Baixa. Eu tava lá na Érico. Daí direcionei Pedro Ivo, vou fazer a terceira corrida na sequência. Só de merdinha, só merdinha. Agora 16 pila. Quanto tempo tá dando? 20 minutos no X, porque o Comfort não tá tocando. Comfort, quando tá direcionado curto, é difícil tocar. É muito raro que toque. Mas eu queria justamente porque tava dinâmica boa aqui. Tava bonito de ver o mapa antes. O cara parado me olhando ali. Achei que fosse um conhecido, nossa, tá curioso mesmo. Enfim, vamos lá pegar aqui Luiz Henrique na Mariante para levar lá para Curvelo. 16 pila, 20 minutos. Quantos quilômetros? Total de 5,6 pelo Guico. A relação tá ok, mas era para ser 25 essa corrida, né? Essa hora era para ser 25, não 20, 16 reais. Só do nosso. Coisa querida, senhorinha. Veio aqui na apresentação do bisneto. Aqui no Rainha, colégio aqui no bairro Santo Antônio. Senhorinha deve ter seus 80 anos de idade, cabelo branquinho, bem ajeitadinho, chanelzinho assim, batonzinho, bem ajeitadinha, tá? Toda bonitinha na calçada me aguardando. Peguei ali no bairro Jardim Botânico para trazer pra cá. E daí vinha vindo, e ela lá olhando pro horizonte, eu escutando pretinho, não sei o que. Daí deu uma piada ali, eu dei uma risada, achei engraçado. Daí eu olhei no retrovisor, ela tava meio assim, meio que
incomodada. Eu pensei, né, vamos puxar o assunto com essa véia antes que ela já me deixe um rádio incômodo no final, né? Daí eu perguntei, apresentação de final de ano, senhora? E ela aqui, olhando pro horizonte. Apresentação, senhora? E ela olhando. Oi, tá falando comigo? 9h43, Oscar Pereira pra Walter Pires. Não vou fazer. Foda-se. Viagem curtíssima, mas eu não vou fazer. Lembra da Velha Azul, daquela do SBT? A senhora tá indo pra apresentação de final de ano, senhora? Isso, do meu bisneto, me respondeu. Desculpa, eu sou surda. Ficou mais querida ela. Mais querida. Mas eu confesso que foi engraçado. Eu quase que ri na cara dela quando ela me respondeu isso. Porque foi muito engraçado pra mim, assim. Porque eu vinha falando com ela e ela olhando pro horizonte de boas e tal. E daí do nada ela veio com aquele... Não sei o que, é isso mesmo, bababá. E eu vinha tossindo. Agora tu veio. Uau, o cara não tem um minuto de sossego, tia. Tô aqui gravando, tem um rapaz lá na nossa sacada. Como é teu nome, meu bruxo? Leonardo. E tu segue esse canal de merda ou não? Sigo, né? Ah, agora tu veio. Tá paradão aí, tô esperando que toque, né? Tocou uma de 9 pila aqui, me recusei. Tocou uma de 9 pila aqui, mas eu me recusei. Tomando chimarrãozinho aí. Tomando chimarrãozinho. Então tá, falou? Se quiser um adesivo, descer aí correndo, eu te alcanço. Oi? Tô gravando. Falou. Um abraço. Essa aí nunca tinha acontecido. Outro dia aconteceu uma moça no meio do trânsito na Diário de Notícias, me abordou, bateu no vidro. E agora eu tô parado aqui falando com vocês, o rapaz me assobiando na sacada do prédio dele, tomando um chimarrão. Leonardo, um abraço pra ele. Enfim, não tocou. Nem pra mandar merda. Deixa eu me movimentar, sair daqui. O cara me orientando lá do outro lado. Sentado fumando crivo. Essa aí é foda, né? Tu viu? Não é pra qualquer, né? É, a lateral já diz, né? Tu viu o diário de um Uber? É isso aí. Segue lá. Queria seguir, o meu celular não chegou ainda. Não acharam teu celular ainda? Não, o camarada aí, ele comprou um novo agora, né? É. Aí o Paulo. E daí aí? o outro ele ia me pifar, mas aí ele esqueceu de me trazer. Daí ele ficou de voltar e no outro dia não veio ainda. Mas deixa a hora que ele vir, eu vou ser Daí tu segue o de canal lá. Vou falar pra ele, os guris são ruins. É, são ruins, São né? bons, são bons. E de vez em quando ele pega o Uber pra ir embora mesmo. É, isso aí. Quando vê é o seguinte, não sei, né? Quando vê, é Paulo o nome. Paulo. Então tá. Mas meu, de repente, né, eu não entendo muito agora dessa. Tirar uma foto e mandar junto, de repente clica na hora ali. Isso aí. Aí tu já vai ver essa latinha. Essa latinha. E tu vai ver essa latinha aqui. É isso aí. Não, se pintar lá na hora, eu e a do Paulo, tu já... Como é que é o teu nome? Meu José Carlos. Quer mandar um abraço pros guri aqui? Vamos lá. Manda um abraço pros guri aqui. E aí, gurizada, um abraço. Esse é o José Carlos, morador de rua, mais conhecido como velho, lá, o que quiser, uns me chamam de Raul. É, tem a cara do Raul mesmo, Mas tá dizer. tudo certo. Eu vou começar a cobrar direito de imagem, mas tá tudo certo. O Raul tá lá no céu, rico, dando risada, e tu tá aqui a família tá peidando de rico. É. E eu tô aí, peidando de sofrimento. Ou dor de barriga, mas tamo junto. Tamo junto. Viemos pra somar. Graças a Deus, o homem lá em cima sabe que não devemos nada. É isso aí. Quem me acusar, eu brigo até com a guarda, com a polícia, sei lá. Mas tem que se comportar direitinho, né? Não, mas eu ando no relógio. Né? Então é isso aí, perfeito. Hora inglesa. É, hora inglesa, isso aí. Mão inglesa também, não? A mão Às não vezes é... sim, né? Às vezes sim. Quando tá cheio da cachaça, anda na mão. José Carlos. José Carlos. Tá, tu vai aparecer no YouTube, depois tu fala pro Paulo quando chegar teu celular lá pra você dar uma olhadinha. É? Grande presença. Oh, eu só agradeço. Te cuida na rua aí. Não, tô sempre aqui sentado. É, na próxima vez que eu só passar por aí, te dou um alô. Na hora. Já larga filmando virado, lá que eu encontro e dá uma paradinha. É isso aí. Eu tô esperando um homem ali, mas o homem tá ruim hoje. É? Tô tentando ver se some R$4 vai tomar um corote. 4 pila pra tomar. Mas eu não tenho moeda aqui, senão eu até te ajudava, te apoiava nesse corote aí. Não, mas tá tudo certo. Né?
Tá, eu vou indo lá. Tá, Tá, mas prazer. me manda no Pix, então. Mas daí tu não tem celular, meu. Não, é que eu troco. Ah, tu troca. Não, mas eu não tenho mesmo. Tô na Troco luta o aqui. X, mas me arruma uma tua moeda só pra Eu dar vou sorte. eu não tenho moeda, mas eu vou te dar um adesivo. Ah, daí tu vende ali por 5 pila na esquina. Mas nunca me Ou troca pelo corote. Nunca me compraram. É, agora. Não, agora tu Não, troca. isso aqui eu vou dar pra uma pessoa. É, e coloca numa placa aí, depois tu me manda lá no Instagram. Vou botar na placa dos guris lá. Isso aí. Falou! Cara, que loucura, velho. Não tem nada combinado disso tudo. Nada combinado. Eu aqui reclamar da Luciana, que me deixou 6 minutos esperando. E apareceu esse rapaz, estava sentado aqui. Daí quando eu liguei a câmera, ele viu e ficou todo me mandando mensagem. 33 pila pra Jardim Itu. Vamos lá, senão nós vamos pra casa. Enfim, 8h10 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Postinho em chamas ali, ó. Aonde? Ali, ó. Acho que é a Santa Isabel ali. Esses fios de Porto Alegre, né? Cara, minha rua pegou fogo esses dias, cara. Olha Quer dizer, só. Tudo quase. pegando fogo. Pelo menos já parece que já estão os bombeiros aí, a Olha PTC aí. já tá cuidando. Aí, gurizada, Olha a fumaceira. mais um. Estão desviando os bus aqui. Que loucura, tio. E tudo um breu aqui na Protásio Alves, ó. Escuridão total. Ah, isso, tá. Deixa eu só desligar o aplicativo aqui, porque eu não tô mais afim. 15 para as 10 da noite, aqui no Jardim Isabel. Trouxe um senhor aqui para... praticamente dentro do Morro do Osso. Brinquei com ele. Ah, mas o senhor mora dentro do Morro do Osso? Esse quase. Tá cheio de gambá no meu quintal, dizer. Enfim, finalizando por aqui, entre trancos e barrancos. O último take eu acho que eu tava indo com o rapaz lá pro Jardim Itu, né? Tava um caos, tudo sem luz, aquela região toda, Vila Jardim, Chácara das Pedras, Jardim Itu, deixei na Platão ali no comecinho, tudo na escuridão. E quando eu cheguei lá, coisa de 1 hora atrás mais ou menos, um pouquinho mais talvez, eu direcionei, na viagem que eu tava levando o rapaz, eu direcionei, disse, não, vou direcionar no Comfort e vamos se arrastar até o Guatemi se for necessário para voltar para casa, né? E não precisei me arrastar vazio e vim com 4 ou 5 corridinhas do Comfort. Nada demais, é verdade, nada demais. Mas vim pipocando, caí aqui em Ipanema. E agora aqui estou satisfeito, não preciso mais nada. Já vou em direção ao Cafufo do Sol, minha casa, minha vida. Dia tumultuado hoje então, com alerta vermelho de temporal no meio da tarde, que graças a Deus não se confirmou, né? Mas eu precavido fui para casa, não sei se ganhei, se eu perdi na verdade. Ganhei por ter feito o meu adesivo, versão verão, né? Mas talvez eu tenha perdido alguma oportunidade no centro. Mas tá tudo certo, graças a Deus não aconteceu nada demais. Eu vi, tirando esses bairros sem luz aí, que é importante, não vamos minimizar. Tinha aquele poste lá também pegando fogo na Protásio com a Santa Isabel, né? Mas eu não vi nenhuma árvore grande, não vi nada de extraordinário. Eu não vi, né? Pode ser que tenha acontecido. Eu errei? Não. A próxima rua à esquerda será a rua larga e acaba o paralelepípedo. Ah, agora que eu me dei conta. Tô gravando no paralelepípedo, né? Eu tava evitando ao máximo isso. Porque não precisa, vamos combinar que é desnecessário. Agora sim, eu poderia ter começado o take daqui. Mas agora já tô finalizando a conversa, bora descansar então. Não atingi a meta, mas faltou bem pouquinho, deixa eu ver quantos reais, faltou 18 pilas. 18 pilas faltou para fechar a meta. Quando eu voltei ali no final da tarde, eu achei que não ia chegar nos 400, porque o movimento estava terrível lá, e foi terrível. Mas essa última perninha aí, principalmente a de retorno para casa, foi boa. A viagem para ir lá para lá também foi boa. Pagou 33 pila com 1,75 de dinâmico para uma viagem de 8 km, se eu não me engano, coisa assim, 8, 10 km. 33 pila no Comfort, a viagem que eu fui lá pro Jardim Itu. E depois de 4, 5, tô aqui já na zona sul de Porto Alegre, finalizando os trabalhos de hoje. Então, se você chegou até o final desse vídeo, deixa aí na hashtag Toca Raul, aquele rapaz que eu conheci lá, morador de rua,
lá na Lime Silva, antes de começar essa última perna. Toca, Raul. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.